Olá, pessoal! Vamos falar nessa aula sobre as equações químicas. Muito importante saber identificar uma equação química, saber traduzir o que a equação química quer nos dizer, porque são elas as representações das reações entre os elementos, entre as substâncias químicas diferentes. Então, as equações químicas, elas nos auxiliam aí em várias atividades e também na compreensão da química. Eu tenho aqui no primeiro exemplo uma reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio formando uma molécula, formando moléculas de água. O que nós podemos identificar aqui nessa equação química? Primeiro, o que eu quero destacar aqui para vocês é a fórmula molecular da substância. Então, uma equação química sempre traz a fórmula molecular das substâncias. Então, o gás hidrogênio possui fórmula H2, 2 hidrogênios, o gás oxigênio O2, 2 oxigênios, formando aí uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, e a molécula de água formada aqui por dois átomos de hidrogênio ligados aí a um átomo de oxigênio, H2O. Outra informação também é a quantidade de moléculas que participam da reação. Essa quantidade ela é descrita pelos números que estão aqui, ó, à frente das moléculas. Nesse caso aqui do oxigênio, que não tem nenhum número, nós consideramos que o número que existe aqui é o número 1. Esse número aqui, ele possui uma unidade, e a unidade é o mol. Então, todos esses números que estão aqui representam a quantidade aí em mols das moléculas que participam da reação química. Então, eu leio essa reação da seguinte forma: 2 mols de hidrogênio reagem, é o sinal de mais, com 1 mol de oxigênio, produzindo. A seta já indica aqui a reação e a formação de um produto. Então, produzindo 2 mols de água. Numa reação química também, a quantidade de átomos que participa da reação, ela é encontrada após a reação também. Então, os átomos que participam aqui, que formam os reagentes, eles têm que ser encontrados nos produtos. Se nós considerarmos aqui, esqueçam agora esses números aqui da frente. Vamos esquecer esses números aqui e vamos olhar só para a quantidade de átomos. Esqueçam também aqui que está em mol. Vamos olhar como se fosse uma molécula só de cada que estivesse participando. Vamos olhar só para a quantidade de átomos. Nessa única molécula de oxigênio, de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio nós temos? Nós temos 2 átomos. A molécula é assim, H2. Na molécula de oxigênio, nós também temos aqui 2 átomos de oxigênio ligados. Então, são 2 átomos de oxigênio, O2. E na molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Olha só, entraram, né, participaram da reação 2 átomos de hidrogênio e no final eu também tenho 2 átomos de hidrogênio. Participaram da reação 2 átomos de oxigênio, mas no final eu só tenho um. O que aconteceu com o outro átomo de oxigênio? Ele não pode ter se perdido. Daí é que vem a noção de balancear a equação química. O outro oxigênio, ele só pode estar formando mais uma molécula de água. Ou seja, para que os 2 átomos de oxigênio tenham sido utilizadas, 2 moléculas de água foram formadas. Então, nós colocamos aqui o número 2. Vocês lembram que esse número 2 estava aqui já antes, né? Só que olha só, agora olhe para isso aqui. Os 2 átomos de oxigênio, beleza, fechou. Mas quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui agora? 4. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio e cada molécula de gás hidrogênio só possui 2, então quantas moléculas de gás hidrogênio foram utilizadas? 2 moléculas, ou seja, eu coloco o 2 aqui na frente. Agora fechou. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui, 4 átomos de hidrogênio aqui.
eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Fechei o balanceamento da minha equação química. Então, toda a equação química ela deve ser balanceada, porque as espécies químicas que estão nos reagentes, elas têm que depois aparecerem aí nos produtos da reação, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Nessa aula, nós conceituamos a equação química e ainda falamos aí um pouquinho também sobre o balanceamento da equação. Mostrei para vocês aí de onde vem a noção aí do balanceamento, tá bom? Um abraço e bons estudos!